Ei pessoal, tudo bem? Então, hoje na Páginas Diálogos para a Esperança, nós iremos fazer uma reflexão sobre o perdão. Muitas pessoas me pediram para falar sobre isso porque disseram das dificuldades que muitas delas têm a respeito desse sentimento. Aí eu vou trazer um pouco de um conto budista que eu acho bem interessante. Era uma vez 2 monges que viviam no mosteiro e a responsabilidade deles era cuidar de um roseiral. Uma vez, uma tarde, eles estavam juntos nesse roseiral e o primeiro monge, ele espetou o dedo numa rosa. E aí ele se direcionou para a rosa e falou assim: eu te perdoo. Passando um pouco o dia, o segundo monge também se espetou no espinho da rosa. E aí ele virou e disse: eu não tenho nada para te perdoar. Aí, um e outro ficaram observando o que eles disseram para o roseiral e discutindo quem estaria certo nessa situação. Aquele que disse: eu te perdoo, o primeiro, e o segundo: não há o que te perdoar. E eles ficaram nesse impasse e de repente eles falaram: vamos perguntar o monge superior. Levaram a história e o monge disse, refletiu, pensou e disse: o primeiro está errado, o segundo está correto. Aí o primeiro, reivindicando, disse: mas não é para perdoar sempre? Aí o monge superior respondeu: desde que haja algo a ser perdoado. Porque, na verdade, o roseiral, ele não tem mobilidade para te alfinetar. Foi o seu descuido que fez com que você fosse alfinetado. Aí, trazendo essa história para as nossas relações. Muitas vezes, nós nos sentimos magoados por alguém, mas a gente não percebe o quanto do nosso comportamento contribuiu para sermos agredidos. Muitas vezes a gente vai alfinetando e a gente não percebe o quanto a gente magoa as pessoas também para elas tomarem uma decisão com a gente de nos agredir. Assim, quando elas nos agridem, a gente fica de mal, toma uma postura de não conversar mais, que é uma postura extremamente infantilizada, né? Ficar de mal, né? Que é coisa de criança. E a gente vai perdurando essa inimizade ao longo de anos. Isso é em decorrência da nossa falta de autoconhecimento, muitas vezes. E nos destituirmos da humanidade de que todos nós somos. Todas as pessoas, elas têm dificuldades de comportamento. Todas as pessoas magoam. E não tem intensidade. Ah, mas ele me magoou mais. Muitas vezes nós magoamos pessoas ainda mais. Mas, às vezes, nós temos sorte das pessoas que nós magoamos serem maduras e não nos deletarem da vida delas. Então, a dificuldade de perdoar é a dificuldade de se reconhecer humano. Enquanto nós somos humanos, nós temos muitas dificuldades e nós não somos Deus. Portanto, nós magoamos a todo momento. A partir do momento que a gente reconhece as nossas dificuldades, reconhece as nossas limitações, reconhece as nossas humanidades, o outro passa a ser o nosso espelho. A gente entende quando o outro falha conosco, porque a gente sabe que a gente também falha muito também. Outra dificuldade da pessoa que perdoa, então, primeiro, é não entender suas limitações, não entender sua humanidade. E segundo, é a falta de autoconhecimento. Muitas vezes a gente magoa as pessoas e pra gente foi tudo normal. A gente fala assim:
Não, eu só fui franco com a pessoa. Eu tenho medo dessas pessoas falarem, eu sou franca, né? Porque muitas vezes a franqueza sem amorosidade é destrutiva. Então a gente muitas vezes não tem habilidade para falar. Muitas vezes a gente tem no olhar um desprezo e a gente não consegue entender que aquilo para o outro foi uma ofensa. E muitas vezes a gente também não conhece o outro. Por não nos conhecermos, dificilmente a gente vai conhecer o outro um pouco. E assim a gente também emana nosso veneno e a gente não entende que o outro também não tem capacidade para digerir aquela situação, aquela palavra, aquele discurso, aquele grito, né? Então, muitas vezes, gente, essa dificuldade do perdão é uma dificuldade de amadurecimento nossa, né? Mahatma Gandhi, numa biografia sobre a vida de Mahatma Gandhi, ele disse, né? Na verdade, a pessoa, quando ela fala eu te perdoo, é porque já diz de uma pessoa que se magoa muito. Por quê? Na medida que a gente é muito melindroso, na medida que a gente é muito imaturo, que a gente não reconhece que o defeito é de todo mundo, a gente se magoa mais, a gente se melindra mais, né? E aí a gente não suporta ser, de alguma forma, desrespeitado ou agredido, ou às vezes nem foi com essa intenção, mas foi alguma coisa que a gente não gostou, não digeriu bem pra gente, né? E aí a gente se magoa. Então Mahatma Gandhi disse o seguinte: a pessoa que fala que perdoa muito é porque ela se magoa muito. E se ela se magoa muito, ela é muito imatura, né? Então ele dizia: se você não se magoar, você não precisa nem perdoar, porque esse sentimento já está completamente entendido dentro de você. E as pessoas também que têm dificuldade de perdoar são aquelas pessoas que têm também dificuldade de ter o auto-perdão. São pessoas muito duras com elas mesmas. Sendo duras com elas mesmas, elas não suportam errar. Elas não suportam que as coisas saem fora do seu controle. Com isso, elas fazem isso com as outras pessoas. Elas não suportam os erros das outras pessoas. Elas não admitem que a outra pessoa não esteja sob o seu controle. Então, na verdade, a dificuldade de perdoar é a dificuldade de se perdoar, né? E, na verdade, gente, a gente precisa entender que nós estamos num momento ainda muito precário de evolução moral, de evolução intelectual, de evolução espiritual. Então, o mais comum é que nós nos magoemos a todo momento, né? As pessoas que ficam falando assim: eu sou muito boa, mas não pode pisar no meu pé, não pode pisar no meu calo. Provavelmente essa pessoa não é boa nada, porque ela o tempo todo quer que as pessoas sejam perfeitas com ela. Ela não dá conta da frustração de ser magoada, né? Então as pessoas que viram e falam assim: quem é meu amigo é só mãe e pai. Podem desconfiar. A gente mede a maturidade da pessoa pelo número de amigos verdadeiros que ela é capaz de ter na vida. Porque aí a gente entende que ela adquiriu uma maior habilidade de perdoar e assim amar. Então que nós possamos, todas as vezes que nós tivermos alguma dificuldade de perdoar alguém, pensar: eu nunca magoei ninguém? Né? Então, a partir desse reconhecimento de que nós somos falhos, e a partir do momento que a gente tem a habilidade de nos perdoar, a gente passa a perdoar as pessoas. E à medida que a gente perdoa, a gente constrói mais laços amorosos, a gente tem mais amigos e a gente tem uma rede de apoio, e isso é esperança para esses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Então, perdoar não é ato de fraqueza. Perdoar é dos fortes. Quem é forte perdoa. Quem é frágil não perdoa. Que sejamos fortes. Um abraço para vocês.